Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um dia de leitura da Bíblia com a série. Hoje nós vamos ler o livro de Esdras. Lembrando aqui que nós saímos daquele assunto do povo que entra no exílio babilônico e agora nós vamos dar um salto. Nós vamos para o final do exílio babilônico. Por quê? Porque a Bíblia não está escrita em ordem cronológica. E como nós estamos lendo na ordem dos livros e não na ordem cronológica, nós vamos dar esse salto junto com a Bíblia. E depois nós vamos retornar aos livros dos profetas e nós vamos entender tudo o que aconteceu neste período de exílio babilônico. Nós já lemos ali em Crônicas que Deus levanta Ciro como uma mão de Deus para tirar o povo. E agora em Esdras nós começamos falando exatamente sobre esse edito, sobre essa ordem de Ciro para que o povo saia e volte para sua terra. Mas não apenas isso. Há uma ordem de Deus para a reconstrução do templo. Entenda uma coisa. Você que é cristão, você precisa colocar uma coisa no teu coração. Se você não tem o templo do Senhor, a obra do Senhor, como foco principal da tua vida, nada vai dar certo. Deus, nesses últimos livros, tem nos ensinado, principalmente em Crônicas, que todos aqueles que se levantavam para governar e queriam governar debaixo da unção, da autoridade, do que era certo aos olhos do Senhor, todos eles restauraram o templo do Senhor, edificaram, reformaram, colocaram em ordem. Entenda uma coisa, a causa de Deus, a obra de Deus, ela precisa estar em ordem através da tua vida. Você foi chamado para construir em todo o tempo o plano e a obra de Deus. E isso é conectado à igreja. Uma pessoa que não cuida da igreja é uma pessoa que não tem conexão com o reino de Deus. Então, acorda, menino! Acorda! Vai se conectar e estabelecer o reino de Deus através da igreja. Vai cuidar da tua igreja, tanto fisicamente, estruturalmente, quanto espiritualmente, em serviço e em trabalho para o crescimento do reino. Nós vamos ver que eles voltam, e o texto de Esdras, aqui no capítulo 2, vai falar sobre a volta com Zorobabel. Isso também está muito falado lá em Zacarias, daqui a pouco a gente chega lá. E eles regressam, são muitas as pessoas, os levitas, as famílias, e ele vai declarar aqui certinho os descendentes de quem foi e tudo mais. E no capítulo 3 começa a reconstrução do altar. E aqui diz assim no versículo 2: queriam apresentar holocaustos ali conforme a instrução da lei de Moisés, homem de Deus, embora o povo tivesse medo dos habitantes daquela região. Reconstruíram o altar no mesmo lugar original. Assim começaram a oferecer holocaustos no altar do Senhor todas as manhãs e todas as tardes. Gente, você quer começar alguma coisa na tua vida? Levanta oferta para o Senhor. Você quer restaurar teu ministério, tua vida? Comece tudo levantando as tuas ofertas na presença do Senhor. Mesmo que você tenha medo da tua realidade, mesmo que você tenha medo do que possa estar ao seu redor, levante. Tudo começa com ofertas no altar do Senhor. Tudo, absolutamente tudo. O povo, ele levanta e começa a reconstruir, mas os povos ao redor se levantam contra. E manda uma carta para agora, que não era mais, o Ciro, mas era Dario. Eles mandam uma carta para esse novo rei, dizendo que aquele povo era um povo rebelde, era um povo bagunceiro, um povo que trazia desordem, que era melhor parar, porque se aquele povo ficasse forte, ia trazer muitos problemas. Então o rei ordena parar, o rei chamado também Atarxerxes, manda parar. E aí vem aquela ordem: vocês não podem mais reconstruir o templo, vocês não podem mais se edificar.
Veja, a nossa edificação, ela vem pelo quanto nós cuidamos e estabelecemos as coisas de Deus. E aí vem uma ordem, para. Só que. No capítulo 5, nós vamos ver que os profetas de Deus não pararam. Não vão parar, não. Os levitas, os profetas, olha, quer saber de uma coisa? Ninguém vai nos impedir de viver o que Deus nos deu, porque Deus nos deu, através de Ciro, uma ordem de reconstrução. Deus nos deu uma palavra, Deus nos deu um caminho. E eu não vou abrir mãos, mesmo que os meus inimigos, mesmo que tudo se levante contra nós não vamos parar. Aí aqueles inimigos foram lá, mandaram outra carta. Por quê? Porque eles foram e perguntaram, quem deu permissão para vocês? Aí o que eles fizeram, em vez de enfiar o rabo entre as pernas, como muitas vezes o cristão faz, você vai conseguir como? Ah, mas você fica aí fazendo as coisas de Deus e a tua vida. Aí eles fizeram o quê? Falaram a palavra de Deus. Nós estamos debaixo de ordem que Deus deu. Deus mandou Ciro nos mandar de volta para reconstruir. E nós estamos debaixo dessa ordem, nós vamos ficar debaixo da ordem do Senhor. E aí eles mandaram para o rei Dario essa carta perguntando para ele, vai aí nas crônicas, vai aí ver se realmente houve isso. E quando o rei viu, tinha mesmo, tinha uma ordem. Deixa eu te dizer uma coisa, o diabo é obrigado a olhar as ordens de Deus na tua vida. E aí vem uma resposta dizendo para aqueles homens, não apenas os impeçais, não impeça eles. Como ajude, levante ofertas, faça isso acontecer. Por quê? Porque é o próprio Deus que ordenou isso acontecer. Vocês não os impeçam mais. Pelo contrário, você facilite. Você quer ser um abençoado de Deus? Nunca abra mão de fazer a obra de Deus. Nunca abra mão de investir nas coisas de Deus, mesmo que a realidade venha te assustar, mesmo que a realidade venha sobre a tua vida. Faça as coisas de Deus com ousadia, com honra. Nunca se esqueça do valor que é estar dentro do plano de Deus. Estar no plano de Deus é estar conectado à igreja de Jesus e ao plano de Jesus para essa igreja, sabe? Eles levantaram, então, no capítulo 6, uma grande dedicação ao Senhor. Por quê? Porque o templo foi terminado. E aqueles homens de Deus e aqueles profetas do Senhor louvaram e engrandeceram o nome de Jesus, porque Deus foi fiel. Deus é fiel. Deus sempre é fiel. No capítulo 7 até o capítulo 8, nós vamos ver Deus levantando Esdras aqui como um sacerdote para restabelecer a ordem. Por quê? Porque quando o templo estava pronto, todo mundo foi se organizar para trabalhar dentro do templo. Ele descobriu que os homens que eram para ser linhagem pura, não podia se contaminar, tinham tudo se casado com mulheres idólatras, e eles mesmos tinham servido a esses ídolos. E Esdras teve uma missão muito importante, trazer a mensagem de Deus. E aqui não teve pano para abafar, não. Esdras foi sincero e disse, agora, o que nós vamos fazer? Nós difamamos o nosso templo. Nós não podemos, esse povo não pode ser sacerdote de Deus, porque eles se esqueceram de Deus, eles abriram mão da sua santidade. E aí, Esdras fala, olha, vocês vão ter que deixar suas mulheres, deixar tudo. Não tem outro jeito. E aqueles homens, eles estavam tão alinhados em voltar a servir a Deus que eles disseram, você está certo. Nós vamos fazer isso. Nós vamos nos organizar, nós vamos restituir, nós vamos consertar. Hoje eu te convido a viver um conserto. Se você tem vivido coisas erradas, se você tem estado contaminando o teu talento, a tua vida, o teu ministério, a tua história, quem sabe você já nem está mais tão presente nas coisas do Senhor, tudo que está te tirando da beleza de servir a Deus hoje, abre mão disso.
se conserta, volta para a presença de Deus. Estes homens fizeram isso está no capítulo 9, capítulo 10, e nós vamos chegando ao final do capítulo 10, quando os sacerdotes pegaram todas aquelas pessoas, só teve 1 ou 2 que não aceitaram e aí foram embora, o resto todo mundo aceitou isso de Deus, pegaram, falaram, ó, nós estamos abrindo mão das nossas famílias, de tudo que nós fizemos para voltar a servir a Deus. E eu termino essa nossa reflexão de Esdras fazendo uma pergunta para você: quanto você ama a Deus? É o quanto você investe na casa do Senhor. Quanto você de fato tem de compromisso e responsabilidade com Deus? É o quanto você tem investido. E muitas vezes investir é consertar aonde nós erramos, é trazer os nossos recursos, trazer a nossa vida, trazer a nossa sorte de volta para dentro da casa do Senhor e dizer: eu falhei, mas a partir de agora eu vou te servir intensamente. Seja como esses profetas que buscaram e disseram: ninguém vai parar a obra de Deus. Na minha mão, a obra de Deus não para. A igreja de Jesus, ela é o maior presente, o maior desafio que Deus te deu, para deixar bem claro que se você de fato é de Deus, a igreja de Jesus está em ascensão na tua mão. Nunca se esqueça disso. Eu convido você, vem fazer parte da SER, vamos ler juntos a palavra de Deus e até o livro de Neemias. Vamos embora, meu povo. Que Deus te abençoe.